assim redobrar toda quinta-feira eu poder estar aqui nesse ambiente tão agradável e trazendo um programa assim que está criando talvez assim um paradigma a nível do setor elétrico de como analisar o setor elétrico de uma maneira assim tão agradável e prazerosa, né? Hoje nós temos a grata satisfação de contar com a presença do professor Thomas Kim, tratando de um tema tão importante para o país e tão importante para o setor elétrico, né? Que é a questão do planejamento, né? Que envolve diretamente um tema que é a participação do Estado na economia, né? E do ponto de vista econômico, esse tema é um tema muito importante, né? Não é um tema ideológico, não é um tema partidário, é um tema que, para um país como o nosso, um país em desenvolvimento, um país continental, com 200 milhões de habitantes, ainda com uma dívida social muito grande, a participação do Estado é necessária, né? E eu digo isso até apoiado um pouco nesse estudo muito interessante que a CPFL produziu, onde se analisa a nova economia energética global, onde aqui os autores americanos destacam a importância da participação do Estado em decisões estratégicas de um país. No caso, energia renovável, energia global. No nosso caso, o desenvolvimento do país, onde o setor elétrico é chave, é um setor de infraestrutura. E o planejamento é necessário, né? O professor Thomas Kim, professor da UFRJ, meu colega lá da casa, né? Desde 2003 assumiu funções muito importantes no governo brasileiro, foi um dos mentores do nosso modelo, esse modelo de sucesso, né? Em que procurou resgatar justamente, talvez, o calcanhar de Aquiles do modelo dos anos 90, que foi a perda da capacidade de planejamento do setor elétrico brasileiro, né? Que nos levou, de certa maneira, à crise de racionamento de 2001. Né? Ele, antes de ser o presidente da EPE, ele foi professor, trabalhou lá num dos melhores programas de pós-graduação da área de planejamento de política, planejamento energético, da COP, né? Recentemente publicou um livro, que é este aqui que eu estou trazendo para vocês, que já, dada a sua qualidade, já está esgotado, onde ele apresenta uma análise bastante consistente, criteriosa, desse novo modelo que está regendo o setor elétrico desde 2003 para 2004. Né? À frente da EPE, ele está fazendo um trabalho muito importante, nós que somos pesquisadores da academia, né? Bebemos dessa fonte primária de informação, de estudo de dados, que é a EPE, né? E estamos constatando a melhoria gradativa da qualidade dos estudos que a EPE vem fazendo, com um quadro relativamente pequeno, mas com uma vontade muito grande, que é recuperar a capacidade de planejamento do setor elétrico brasileiro. E o sucesso é tão grande, e talvez até marca a importância da presença dele hoje aqui, é que ontem foi criada a EPE do setor de transporte, a EPL, sinal de que a EPE está fazendo um excelente trabalho. Depois dessa rápida introdução, destacando a importância da palestra que será dada pelo professor Thomas Kim, eu o convido aqui para assumir o comando desse programa, terceiro programa do Café Filosófico. Professor? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer aqui ao convite de estar de novo aqui no Café Filosófico. Eu sou fã desse programa, dessa iniciativa da CPFL e que muito enriquece em termos de informações e de cultura as noites aí, que às vezes são cheias de programas não de tanta boa qualidade como esse. Nós vamos falar sobre a questão do planejamento energético, mas eu queria começar fazendo uma pequena reflexão sobre a questão da energia. Né? Eu sempre tive vontade de trabalhar sobre desenvolvimento. E aí, conversando com meu
orientador de doutorado na França, ele falou, se você quer trabalhar sobre desenvolvimento, o melhor assunto para você tratar é a questão da energia. Porque a energia está em todas as atividades humanas, em tudo que a sociedade faz envolve a energia. A energia em geral, mas especificamente a energia elétrica. Né? A energia elétrica está na iluminação, né, que permite as pessoas lerem, as pessoas terem segurança, está ligada à conservação dos alimentos, né, que você tem com a geladeira, está ligado à informação, ao entretenimento, porque é o que permite funcionar a televisão, permite funcionar o cinema. Ou seja, a energia ela está em tudo que nós fazemos e ela está nos bens que nós consumimos. Sem energia não é possível produzir esse copo, não é possível produzir essa mesa. Então, a energia está em tudo. E portanto, estudar a energia é a melhor porta de entrada para analisar as questões do desenvolvimento. Agora, essa energia que nós usamos e que está em torno de todos nós, ela tem um longo caminho para virar o serviço. Você tem que primeiro construir uma usina, que pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma usina termoelétrica, pode ser uma usina eólica movida a ventos, pode ser uma usina que funciona a biomassa. Depois você tem que transmitir essa energia da usina até os centros de consumo. E depois você tem que distribuir daquele centro de consumo até a casa das pessoas, até as fábricas, né? Como, por exemplo, a CPFL faz. Né? A CPFL faz, entre várias coisas, que ela também faz geração, faz essa distribuição. Né? É uma das mais importantes distribuidoras do país. Bom, agora, qualquer área de infraestrutura, e a área energética é uma área de infraestrutura, existe um desafio enorme. Por quê? Porque o tempo para construir uma usina, o tempo para construir uma linha de transmissão, ou para construir as linhas de distribuição, os transformadores, são muitas vezes, para instalar, né, os transformadores, são muitas vezes, são tempos longos. Então, você tem que sempre se antecipar. Se você esperar muito tempo, o que acontece? Surge a demanda e não vai ter a energia para atender essa demanda. Então, qual é o desafio? Vários anos antes, eu tenho que saber qual vai ser a necessidade de energia muitos anos depois. Né? Uma hidrelétrica leva 5 anos para ser construída. Entre os projetos básicos, licenças, etc. Então, com 5 anos de antecedência, eu preciso saber qual vai ser a demanda da sociedade. Por quê? Se eu construir muito mais usinas, linhas, do que for necessário, alguém vai ter que pagar esse custo de ter uma capacidade ociosa. Se eu construir menos do que é necessário, quando eu precisar da energia, a energia não vai estar ali disponível. Então, surge a necessidade do quê? Do planejamento. Os setores como o setor energético, que são setores que os investimentos têm longo prazo de maturação, você precisa planejar. Você não pode ser surpreendido. Você tem que estar preparado. Então, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Como estar preparado para, quando a necessidade aparecer, nós podemos atendê-la. Se nós formos olhar aí ao longo da história brasileira, o planejamento, ele no início não estava presente. Né? Ao longo da história brasileira, se nós pegarmos assim, no início do século XX,
até mais ou menos a década de 40, nós temos um período que você tinha, principalmente, algumas empresas estrangeiras. Tinha, por exemplo, a Light, que é canadense, a Anfop, que era norte-americana, e tinha praticamente o Estado, a União era ausente. Elas se ocupavam de tentar atender às necessidades das cidades. É claro que as cidades eram menores, a necessidade de energia era menor, mas se formos olhar retrospectivamente, foram períodos que tinham muita falta de luz, né? Você falava, tinha até músicas, sambas falando da questão da falta de energia, né? Que registra aqueles períodos naquela época. Depois de 40 em diante, começa a haver uma preocupação com a questão do planejamento nacional. Começa-se a criar empresas, você cria a CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 45. Depois vai criando outras empresas. Lá na década de 60, cria-se a Eletrobras. E você começa um período em que a geração, a transmissão são planejadas e a construção das usinas, das linhas de transmissão, são feitas pela estatal, de maneira centralizada. Se nós formos olhar, isso aqui vai mais ou menos de 40 até 90, esse modelo, mas até 80, pelo menos, esse modelo tem um sucesso muito grande. Há uma expansão enorme do parque de geração, há uma expansão enorme do parque de transmissão, é um sucesso absoluto. Tá? Quer dizer, o Brasil pode crescer, né? Aquelas altas taxas de crescimento que nós tivemos no país, na década de 70, pouco antes, e não tinha problema de energia. Na década de 80, esse modelo começa a ratear, a ter alguns problemas. São várias as causas. Primeiro, porque anteriormente, na década de 70, essas empresas estatais, algumas delas são utilizadas pelo governo para obter empréstimos no estrangeiro. Elas se endividam, porque era uma maneira de trazer dinheiro para o país, para o tesouro. Depois, então elas chegam à década de 80 endividadas. Depois tem também um problema, problema de inflação, elas começam a ser usadas para combater a inflação, então se abaixa a tarifa delas de maneira que elas não conseguem se remunerar. E elas começam a ter problema de financiamento. E, ao mesmo tempo, começa então uma situação que esse modelo ele começa a fazer água. Vem a década de 90, essas estatais estão fragilizadas e, ao mesmo tempo, você tem no mundo todo uma ideologia muito liberalizante da questão do mercado. Tem, um pouco antes, Thatcher na Inglaterra, que faz um movimento muito do mercado, etc. E se dá uma guinada extrema, né? Se sai de um sistema muito planejado, talvez até demais, muito centralizado, talvez até demais, com ineficiências também, né? Porque essas empresas acabam gerando ineficiência, para um extremo oposto, que é vamos tentar deixe que as forças do mercado vão resolver, deixa o Estado de fora, não planejamento, contrata-se na época consultoras estrangeiras, então contratou-se a Coopers Lybrand para redesenhar esse modelo, que era uma consultora inglesa que tinha feito o modelo inglês, mas o sistema inglês era muito diferente do brasileiro, né? O sistema inglês é o sistema termoelétrico, o brasileiro o sistema hidrelétrico. E o resultado desse movimento é que o
planejamento ficou meio escanteado e acabou. As estatais, elas não estavam proibidas de investir, porque estavam num processo de preparação, eventualmente, para privatizar, e o capital privado não sentia segurança para entrar, para investir, não sentia um ambiente propício para o investimento. O final dessa história, tá? O final dessa história é 2001, que a gente tem um bruto racionamento do país, talvez o maior da nossa história. Foi um ano seco, sem dúvida, mas não se explica o racionamento pela seca. A seca não é suficiente para explicar o racionamento. Houve a seca, mas se os investimentos, a expansão do setor tivesse sido feita, uma seca não justificaria um racionamento. Quer dizer, o setor elétrico brasileiro tem que estar preparado para enfrentar secas, porque é um sistema hidrelétrico, e o sistema hidrelétrico, probabilisticamente, em algum momento, tem períodos de seca mais severos. Então, é um momento complicado, porque todos, governo, população, são pegos de surpresa. É um racionamento forte, né? Se reduz de 20% a 25% da energia. E o mais dramático é que o Brasil estava iniciando uma recuperação. A década de 80 foi uma década perdida, né? Nós estávamos estagnados. E tudo indicava que o Brasil ia voltar a crescer. E aí essa falta de energia pega o país de surpresa. E em 2001 o crescimento do PIB foi de 1,31%, quando em 2000, o ano anterior, tinha sido 4,36%. Quer dizer, o ano anterior o país está crescendo a mais de 4%, todo mundo achando que ia seguir, e aí leva o tombo. O PIB industrial chegou a ser negativo. Foi um momento duro para o país. E, nesse momento, foi um momento também, fim da década de 90, que há uma transição também de governos e há uma proposta de, então, reformular o modelo e tentar, num novo modelo, primeiro, atrair a confiança dos investidores privados para realmente investir no setor, liberar as estatais para continuarem investindo e trazer o planejamento de volta que se considerava necessário. Eu tive a oportunidade de participar desse momento. Na época, eu fui convidado para ser o secretário executivo da então ministra de Minas e Energia, que era a ministra Dilma, e ela me incumbiu para coordenar um grupo técnico que tinha esse desafio de pensar esse novo modelo, o que seria e como seria. E para mim sempre esteve claro que esse novo modelo não poderia ser uma volta ao passado do planejamento centralizado na Eletrobras, das empresas estatais apenas. Aquele momento tinha passado. Que nós nem podíamos estar tudo estatal, nem podíamos deixar o mercado apenas sem algumas regras do jogo claras. Tínhamos que achar um caminho do meio. E daí que construímos um modelo que depois, uma consultora internacional, quando eu estava explicando as ideias, ela falou, this is a hybrid model, é um modelo híbrido. Eu falei, é um modelo híbrido, é um modelo que tenta conciliar planejamento com o mercado.
E é isso mesmo. Qual é a ideia básica? A ideia básica é, vamos primeiro tentar resolver os problemas que estavam tendo antes. Então, primeiro problema. Existia um problema de autocontratação. As distribuidoras, algumas distribuidoras, contratavam energia de uma geradora do mesmo grupo empresarial. Essa autocontratação, às vezes, era feita com tarifas elevadas, e às vezes elas podiam encontrar até uma outra geradora mais barata, mas como era do mesmo grupo, acabavam comprando e passavam esse sobrepreço para a tarifa. Isso ficou no jargão conhecido como self-dealing. A gente falou, não, isso não é razoável. Se a gente quer ter um mercado competitivo, todos têm que competir. Então a gente falou assim, que a partir desse momento, no novo modelo, todas as distribuidoras têm que comprar energia através de um leilão público. E comprar de quem? De quem oferecer energia mais barata. Não importa se esse alguém é estatal ou privado, se é empresa brasileira ou estrangeira, o que importa é que forneça energia pelo menor preço. Então a gente falou, vamos contratar por leilões públicos pela menor tarifa, porque é isso que interessa ao consumidor. A segunda questão foi, nós precisamos atrair o investidor privado. O desafio de expandir o setor energético brasileiro é muito grande e não cabe apenas ao Estado fazer isso, o Estado apenas não tem condição de fazer isso, precisamos que o capital privado invista. Então, temos que tornar mais atrativo o capital privado, mais seguro. Então, a gente falou o seguinte, tá bom, vamos introduzir uma competição enorme na geração, mas vamos dar algo em troca. O vencedor dos leilões vai ganhar um contrato de longo prazo. Se for uma hidrelétrica, 30 anos, se for uma térmica, 20 anos, uma eólica, 20 anos. Então, nós promovemos uma ampla competição, mas para o vencedor nós demos um brinde, que é um contrato, e um contrato que o blinda de uma situação muito importante, que é a variação do mercado. Se o mercado cair, aquele gerador está blindado, ele vai continuar com a sua receita. E aquela receita ele pode levar ao banco de investimento, ao BNDES, para ajudar a alavancar o seu financiamento. Então, por um lado, nós introduzimos uma competição, mas foi uma competição que dava ao vencedor um brinde, algo muito desejado, que era um contrato de longo prazo. Eu costumo dizer que a investir em geração é quase como aplicar em títulos do Tesouro. Depois que a usina está pronta, você durante 30 anos, você vai ter ou 20 anos, vai ter aquela tua receita reajustada pela inflação, caindo o mercado ou não. É uma receita garantida. Outra coisa que a gente conversou foi o seguinte, olha, tem um outro problema que está acontecendo. Nas hidrelétricas, no modelo antigo, ganhava a concessão de uma hidrelétrica aquele empreendedor que aceitasse pagar o maior ágio para obter aquela hidrelétrica. Maior ágio, quer dizer, um valor sobre o uso bem público, uma taxa que ia para o Tesouro. É claro que o Tesouro ficava super contente de ter que receber aquele dinheiro, mas para o investidor aquilo era o problema, porque ele tinha que recuperar aquele recurso e tinha que recuperar em cima do consumidor. Então a gente falou o seguinte, nada de leilões pelo maior ágio, leilões pelo menor custo. E mais uma coisa, que é uma porção de investidores que tinham participado desses leilões, pagam ágios enormes e no final não conseguiam implantar a usina. Não conseguiam implantar a usina por quê? Porque não conseguiam a licença ambiental prévia para implantar a usina. E o órgão ambiental
de certa forma, estava com razão. Não podia se incriminar o órgão ambiental, porque aquelas usinas tinham sido postas em leilão sem licença alguma. E o que o órgão ambiental, com razão, falava é, olha, vocês botaram essa parte do rio em licitação porque quiseram, mas nunca foi dito que existia viabilidade ambiental de colocar de construir uma usina nesse local. Então, na época, a gente falou assim, olha, só vai poder participar do leilão usinas que tenham a licença prévia. Eu prefiro ter nenhuma hidrelétrica no leilão do que ter uma hidrelétrica que é um faz de conta. O que é o faz de conta? Eu leiloo, o investidor acha que vai construir, eu acho que vai ter a energia gerada por aquela usina, o investidor fica com mico porque não consegue construir, e o país fica com risco de ter falta de energia porque aquela usina não vai sair do papel. Então, se não tem licença, vamos procurar uma outra fonte, mas não vamos nos auto-enganar. Não vamos achar que só pelo fato dele ter ganho o leilão, a usina vai sair. Então, a gente falou o seguinte, só poderão participar dos leilões empreendimentos que tenham licença prévia. Isso reduz também o risco de todo mundo. Ao mesmo tempo, então, isso foram os elementos para atrair o capital privado. Ao mesmo tempo, tiramos as estatais que estão proibidas de investir, da proibição, e elas puderam voltar a investir, porque tinham uma ideia que os investimentos das estatais, elas aumentam o déficit primário, e a gente sempre falava, olha, investimento estatal não pode ser considerado como um gasto corrente. Investimento quando eu construo uma usina, essa usina é um investimento, é o que vai gerar uma receita no futuro. Eu não posso tratar da mesma forma um investimento numa usina que eu trato um gasto com pessoal ou compra de material. São qualitativamente diferentes. Então, se deu condições para essas empresas voltarem a investir. Ao mesmo tempo, criamos uma questão para resolver uma dívida social. Nós tínhamos, na época, estimado que existiam cerca de 12 milhões de brasileiros sem acesso à energia elétrica. E nós falamos, e tinha uma meta que as distribuidoras tinham que entrar, e tinha até não sei quando para poder fazer esses investimentos. E a gente falou, não, sem subvenção, sem recursos da União, isso não vai sair. Fizemos um programa pesado, que é o programa Luz para Todos, que hoje já deu acesso, não a 12, mas a 14 milhões de brasileiros, porque é o número que já foi atendido. E, finalmente, o último elemento dessa arquitetura foi a volta do planejamento. E aí, para mim, estava claro que tinha que haver uma instituição para fazer esse planejamento. O meu primeiro choque, quando eu cheguei no Ministério, é que, na época, não tinha quadros. Eu vinha da universidade, achava que estava tudo equipado, que ia ter uma opção de engenheiros, uma opção de gente. E não, eram DAS, eram pessoas que ora estão, ora não estão. Isso hoje, felizmente, foi resolvido, porque foram feitos concursos para criar o cargo de gestores, e hoje a gente tem pessoal realmente no Ministério, mas antigamente não tinha. Eu falei, não, vamos criar uma empresa que é do Estado. Mudou, essa empresa vai ser detentora de dados, modelos, informações, métodos, pessoal super qualificado. Mudou o governo, muda a direção, mas a empresa está lá, é uma empresa do Estado, que atenderá a qualquer que seja o governo. Então, quem entra com um aparato preparado para poder planejar. É fundamental. E falamos, bom, é uma reforma do setor elétrico, mas eu não posso pensar energias de forma segmentada. É energia elétrica, mas essa empresa terá que tratar de todas as formas de energia, porque esse é o planejamento moderno, tem que ser um planejamento integrado. Porque o gás tem a ver com petróleo, mas tem a ver também com geração de energia
elétrica e assim por diante. A biomassa, você produz o etanol, mas produz também o bagaço, que vai produzir a bioeletricidade. Então, tem que ser uma empresa que olhe todas as formas de energia de forma integrada. Tem que ser uma empresa que tenha a nata, em termos de técnicos, de especialistas, de informações, para poder fazer esse planejamento. E nesse momento, eu me apaixonei tanto por essa proposta que eu solicitei, achei que a minha missão, o modelo estava pronto, estava aprovado, e eu achei que o novo desafio era tentar montar essa empresa. E foi esse o desafio que eu fui tentar fazer, deixar a outra parte, o outro pé do modelo, que é um pé do modelo são as leis. Mas eu sempre achei que as leis por si só, às vezes, não são suficientes. Se você não tem uma instituição que esteja ali preparada para ajudar a tocar aquilo, às vezes aquelas leis não saem do papel da forma que deveriam. E eu, então, fui cuidar disso e é o que eu tenho feito até o momento. O trabalho, a EPE, tem esse desafio, o desafio de pensar o futuro. Mas pensar o futuro não de uma forma descompromissada. É pensar o futuro sabendo que tem que estar tomando conta para que aquelas coisas saiam do papel e que atendam às necessidades do país. Então, a gente tem toda uma parte que é justamente fazer cenários de crescimento econômico, ver quais são as consequências desses cenários sobre a projeção da demanda de energia do país, depois tentar ver qual a melhor forma de oferta para atender essa demanda, quais as linhas de transmissão que têm que ser construídas. E mais, se a gente quer botar hidrelétricas em leilão, tem que pensar quais são, tem que ter hidrelétricas disponíveis para colocar em leilão. E não tinha hidrelétricas preparadas. O que significa ter hidrelétricas disponíveis? Eu tenho que inventariar os rios. O que é inventariar os rios? Eu tenho que ver, eu tenho um rio, eu tenho que fazer a partição das quedas. Mas não é só fazer a partição das quedas. Você tem que ver, fazer uma avaliação ambiental integrada também. Quer dizer, ver os efeitos sinérgicos e cumulativos dessas plantas funcionando juntos. Tem que fazer o estudo de viabilidade das plantas, fazer os estudos ambientais da planta, participar das audiências públicas, ou seja, fazer gestões para que a gente possa ter hidrelétricas disponíveis para leiloar. E foi isso que uma parte da tarefa que nós dedicamos. Hoje o Brasil, praticamente, se nós formos olhar, a nossa grande fronteira hidrelétrica também, região norte, nós hoje já temos praticamente todas as bacias praticamente mapeadas, todas elas inventariadas. As regiões que não estão inventariadas são regiões de baixo potencial. Então, é claro que não só na hidrelétrica tem que ser feito isso, tem que ser feito por todas as fontes, tem que ser feito na fonte eólica, tem que ser feito na fonte da biomassa, tem que ser feito na solar, tem que ser feito em geral. E é uma das missões da EPE. Como é que esse plano, como é que essa atividade da EPE, ela se consubstancia? Da maneira, ela se concretiza num plano, entre outras coisas, que chama o Plano Decenal de Energia, que é reatualizado todo ano, né? Então, nesse plano tem algumas diretrizes. Por exemplo, uma das diretrizes que a gente tem usado para o plano é buscar segurança com o máximo de fontes renováveis. Isso é uma diretriz. E o plano mais recente que nós fizemos, foi para o ano 2020, já está praticamente pronto o 2021. E eu vou trazer aqui um pouco, quer dizer,
exemplificando essa atividade, que é um exemplo um pouco desse plano. Então, a gente olhando adiante, nós olhamos que para 2020 o Brasil vai ter um consumo que é cerca de 60% superior ao que nós temos atualmente. A indústria brasileira vai responder por 50% desse crescimento do consumo. É claro que a gente projeta o consumo, mas considerando também a questão da eficiência energética. Porque antes da gente pensar em qual fonte de oferta nós temos que considerar para atender a demanda, nós temos que considerar que a melhor maneira de atender um serviço é tentar aumentar a eficiência do uso dos equipamentos, mudar, eventualmente, padrões de consumo. Então, nós fazemos uma série de hipóteses de melhoria, de eficiência, e chegamos à conclusão que dá, até 2020, de evitar a construção de uma usina de equivalente a 8.400 megawatts. 8.400 megawatts, para ter uma ideia, é como se fosse a usina de Tucuruí, ou mais do que o complexo, as usinas do Madeira. É um valor bastante expressivo que está se deixando de se colocar no plano, porque estamos considerando que é possível ações de eficiência no setor elétrico. Mas eu queria aqui chamar a atenção. Eu sou o maior fã da eficiência elétrica, da energia, aumento da eficiência. Acho que é a primeira medida que se tem que tomar, mas nós não devemos nos auto-enganar achando que apenas com ações de aumento de eficiência é possível atender às necessidades do país. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu ouço argumentos falando, não tem que construir usina nenhuma, tem que reduzir os desperdícios, não precisa construir usina nenhuma. É claro que tem que reduzir desperdícios. Essa é a primeira obrigação. Mas, mesmo reduzindo todos os desperdícios, mesmo aumentando toda a eficiência dos equipamentos, não tem como atender a necessidade do país sem aumentar a oferta de energia. E eu vou dar um dado simples. O consumo per capita do Brasil está muito próximo da China, que é muito baixo. O Brasil, com essa aumenta de 60% da oferta, vai chegar em 2020 com o mesmo nível de consumo per capita do Chile, que é nosso vizinho. Do Chile de hoje, não do Chile daqui a 10 anos, porque o Chile daqui a 10 anos provavelmente vai estar consumindo mais do que a gente. O Brasil, o consumo per capita do Brasil é muito menor do que os países da Europa. Eu não estou falando nem dos Estados Unidos. Tá? Me dá um exemplo, a Califórnia, o cidadão da Califórnia consome metade do cidadão médio dos Estados Unidos. Por que o Brasil não segue o exemplo da Califórnia? Ora, eu costumo dizer, o cidadão da Califórnia, a Califórnia é um exemplo de aumento de eficiência, sem dúvida alguma, mas cada cidadão dos Estados Unidos consome 7 vezes mais que cada cidadão do Brasil. Então, cada cidadão da Califórnia consome 3 vezes mais do que o do Brasil. Então, se o Brasil conseguir, eu não estou falando do Brasil chegar nem ao consumo do per capita da Califórnia, porque ele vai levar muitos e muitos anos para chegar a isso. E, se a gente for ver, a gente está num momento belíssimo do país, um momento de redistribuição de renda, um momento de resgate de uma população que vivia em condições ruins, que está ascendendo à classe média. E nesse momento que essa população ascende à classe média, a gente vai falar, não vai aumentar, vocês não vão ter acesso aos bens porque não pode aumentar o consumo de energia elétrica. Não vai ter nem energia para produzir esses bens. É justo quando, em outros países, o consumo é muitas vezes maior do que a nossa? É claro que nós não temos que ter como modelo o modelo desperdiçador americano. É claro que nós não precisamos fazer essa trajetória. Nossa trajetória tem que ser diferenciada. Nós temos muito a ensinar ao mundo. Mas nós não temos o direito de achar que a nossa população poderá se desenvolver
sem aumentar a oferta de energia. Isso é um sonho, não é possível. Daí que nós temos, claro, que procurar as melhores maneiras de atender esse objetivo. Qual essa expansão da oferta que a gente pode fazer usando a nossa base de recursos naturais que seja o mais sustentável possível, que seja o mais limpo possível. E é isso que a gente procura fazer no planejamento. Nós consideramos que nos próximos 10 anos, o Brasil tem algo como 120 mil megawatts de capacidade instalada. Nós vamos ter que instalar nos próximos 10 anos algo como 60 mil. Ou seja, aumentar em 50% tudo que foi feito até hoje, considerando que o Brasil queira crescer a uma taxa de 4,5%, 5% ao ano. Nós achamos que a principal fonte para atender esse crescimento é a hidroeletricidade. Metade desse crescimento tem condições de ser atendido pela hidroeletricidade. E por que eu falo isso? A hidrelétrica é uma fonte renovável, a hidrelétrica é uma fonte de baixíssimas emissões de gás de efeito estufa, às vezes zero. A hidrelétrica tem baixo custo, é uma das fontes de menor custo que tem. Ela 100% pode ser produzida com equipamentos que nós temos no Brasil. E uma vez construída uma hidrelétrica, a hidrelétrica pode ficar 200 anos. É igual uma pirâmide. Você muda as máquinas, mas a usina está ali. E o que significa uma hidrelétrica depois de 30 anos? Uma hidrelétrica depois de 30 anos é uma geradora de energia praticamente muito barata, praticamente de graça. Porque depois de 30 anos, aquela hidrelétrica, os investimentos da construção daquela usina já foram pagos, e o custo de operar uma hidrelétrica é muito baixo, você precisa de muito pouca gente. O custo da água não tem. Então, a hidrelétrica é o poço de petróleo. É como os árabes, né? Lá, a Arábia Saudita tem poço de petróleo a custo muito barato. A hidrelétrica é isso para a gente. É uma energia que a gente, depois de amortizada, que é muito barata. E o que é mais interessante de tudo? Que esse é um país espetacular que tem o terceiro maior potencial hidráulico do mundo, depois da China e da Rússia. E nós só utilizamos 1/3 desse potencial. Qualquer país do mundo gostaria de estar na situação que o Brasil tem, ter esse recurso. A França já usou 100% do seu potencial hidrelétrico, Estados Unidos 60%, a Alemanha mais do que isso. Nós temos ainda esse recurso. Tem um desafio, sim. Claro, nem tudo é fácil. 60% do que falta ser explorado está na região norte. E é claro, a região norte é uma região que nós sabemos que tem uma outra riqueza enorme desse país, é a riqueza da biodiversidade, das florestas, e que nenhum brasileiro, nenhuma pessoa, não só brasileiro, nenhuma pessoa que habite esse planeta deve achar que a gente possa destruir. Claro que nós temos que preservar. É a nossa obrigação de preservar. E eu tenho uma convicção total que é possível conciliar esses dois objetivos. Que é possível a gente aproveitar parte desse potencial, talvez todo não, e preservar essa riqueza que nós temos na região norte. Eu diria mais, eu acho que a hidrelétrica, se bem feita, ela pode ser um vetor de preservação do meio ambiente, do seu entorno. Eu diria que a gente tem 2 tipos que a gente tem que pensar de hidrelétricas. As hidrelétricas para as áreas já antropizadas, né? Pega lá a região de Giral de Santo Antônio, região de Belo Monte, essas são regiões antropizadas. Tem fazendas, tem gado. Nessas regiões, você tem cidades que vivem numa pobreza muito grande, que não tem esgoto, não tem tratamento de água. Eu acho que a hidrelétrica tem que ser, nesse caso, um vetor de desenvolvimento regional.
trazer benefício para o país, uma energia barata, renovável, trazer benefício para o planeta pela redução dos gases de efeito de estufa, mas trazer benefício para a região. E outras regiões, que são as regiões não antropizadas, essa hidrelétrica tem que ser um vetor de preservação do entorno, evitar a antropização, ajudar a vigiar e a conservar o entorno. São esses os desafios. Mas não é apenas em termos da hidrelétrica que esse país pode crescer. Tem uma outra fonte que é fundamental, que é uma planta, que é uma grande riqueza, que é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar parece estranho eu falar do setor elétrico, está falando de cana-de-açúcar, mas é porque ela tem tudo a ver. É uma planta maravilhosa. A cana-de-açúcar um terço do poder calorífico dela está no suco, né, que você faz o açúcar e faz o etanol. Um terço está no bagaço, que era visto como lixo, era um problema. Então se queimava em caldeiras de maneira ineficiente, porque aquilo era visto como uma dor de cabeça. E um terço é na palha e pontas, que era queimado antes no solo para o trabalhador ir cortar manualmente a cana, para não ser mordido pelas cobras, etc. Ora, o que está se fazendo agora? O bagaço deixou de ser um problema e está mudando as caldeiras o bagaço passou a ser uma fonte de renda, gerando energia, bioeletricidade. E daqui a pouco, as pontas e palhas que estão ficando no campo vão ser recolhidas também e vão aumentar essa potencial de geração de bioeletricidade. Isso eu sei, aqui falando na CPFL, que é uma coisa que essa casa conhece muito bem. Eu estava olhando os dados, eu sei que a CPFL tem 6 usinas de biomassa em operação, tem outras 2 em construção, tem vários contratos bilaterais. É um exemplo claro, né, de como, né, você pode usar algo que era visto como um problema como uma solução. Né? O bagaço era visto como um problema, passou a ser solução, passou a ser uma fonte de renda e renda sustentável. Se nós estamos planejando, no nosso plano decenal, nós consideramos que, para você ter uma ideia, em 2005 tinha 1.700 megawatts. Hoje, em 2011, nós já temos 5 vezes mais. Em 2014, nós vamos chegar já a 10 mil megawatts de capacidade instalada. Ou seja, lembrando, Belo Monte, que é a segunda maior usina em termos de capacidade do mundo, tem 11 mil megawatts. Nós estamos falando que teremos, antes de Belo Monte entrar em operação, em 2014, quase uma Belo Monte gerando bioeletricidade. É algo bastante expressivo. Mas mais, não é só. O planejador não conta apenas com a biomassa. Eu digo, ser planejador em alguns países é uma dor de cabeça pela falta de possibilidades. Ser planejador no Brasil, a dor de cabeça é pelo embaraço do número de possibilidades, que é enorme. Né? Então, vou pegar a questão da energia eólica. A energia eólica, o potencial estimado de energia eólica é 143 mil megawatts. 143 mil megawatts, para você ter uma ideia, Itaipu tem 14 mil megawatts. Certo? Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, a primeira do Brasil. Então são 10 Itaipus. Mas esse potencial foi medido com torres a 50 metros de altura. Hoje os aerogeradores têm 100 metros de altura. A 100 metros de altura, esse potencial é ainda maior. E mais, graças ao processo de leilão que nós introduzimos com um novo modelo do setor elétrico, processo de competição, daí a importância da competição, a hidrelétrica, que nós estamos contratando a R$300 o megawatt-hora pelo sistema de tarifa incentivada, que é o sistema utilizado na Europa, Estados Unidos, nós estamos contratando hoje por 1/3 desse valor, R$100 o megawatt-hora. Eu fui convidado para fazer uma palestra, participar em Nova York de um debate
por um debate no meio financeiro, botar no palco eu representando os leilões e um europeu defendendo o sistema de tarifas incentivadas. E na plateia tinha uma opção de analista financeiro que podiam votar lá nas perguntas, apertavam botões, etc. E lá o mediador, eu falei dessa queda do preço, ele falou, poxa, mas você vai perder esse debate aqui, porque aqui só tem pessoal de financiadores, investidores, eles querem a tarifa mais alta, eles não querem preço mais baixo. O seu leilão deve ser um fracasso com esse preço. Eu falei, olha, no Brasil, a EPE, que qualifica as empresas para participar do leilão, tem todo ano 400 parques eólicos inscritos para participar do leilão. Se fosse, quando eu falei 400, o mediador falou, quanto? Eu falei, 400. E o cara olhando, eu falei, tem 400 parques, empreendedores, que disputam desesperadamente o direito de participar do leilão. Porque para participar do leilão, nem qualquer um que pode, não. Para participar do leilão tem que ter certificação de ventos, tem que ter licença prévia, tem que atestar o terreno. Não é qualquer um que pode, tem que deixar 10% de garantia do investimento e tem 400 querendo participar. Não deve ser um mau negócio, só se tiver, porque eles estão bidando, mas não vão construir. Falei, não vão construir, vão perder 10% do investimento que vai para o consumidor. Será que todos os empreendedores são todos loucos? Vão lá brincar de apertar o botão, assinar um contrato, deixar 10% do investimento de garantia e não vão construir? Vamos ver. Eu tive que sair cedo para voltar para o Brasil, mas depois me falaram que o pessoal lá que apontou que o melhor mecanismo de contratação é leilão. Acho que eu convenci a plateia, na época, mesmo sendo banqueiros e pessoal do mercado financeiro e investidores. Queria dizer mais. Junto com essa questão da eólica, está vindo as fábricas de aerogeradores. Nós temos cerca de 7 fábricas já instaladas no Brasil, isso pode aumentar. Algumas fábricas, como qualquer indústria nova, algumas fábricas não estão atendendo o nível de nacionalização, então foram penalizadas pelo BNDES, mas eu acho que algumas vão atingir, e se houver uma redução um pouco no número de fábricas, não é problema. Acho que o conteúdo nacional é muito importante, porque a gente quer gerar emprego no Brasil, criar demanda no Brasil. Bom, eu podia aqui passar por várias fontes, mas eu queria falar um pouquinho mais dessa questão do planejamento, falando também do planejamento da transmissão. Porque esse planejamento que a gente faz da geração é que a gente chama de um planejamento indicativo. Quer dizer, o que decide o que vai entrar no leilão o que decide o que vai ser construído é o leilão, não é o planejador. O planejador, ele mapeia, mas é o leilão que define o que vai entrar. Já no caso da transmissão é diferente. A transmissão, o planejamento é determinativo. Por que é determinativo? Porque você, ao contrário da geração, que você pode ter várias fontes competindo, na transmissão você tem que ligar um ponto A a um ponto B. E aí é uma linha só, não tem sentido você ter várias linhas competindo, teria uma deseconomia. Então, a EPE coordena os grupos que analisam essa questão quais linhas têm que ser construídas. Nós enviamos essas linhas para o Ministério, que as encaminha em ANEEL, e aí é feito o leilão e que define as linhas que vão ser transmitidas, construídas. É interessante que esse trabalho é um trabalho que é feito com a participação de várias empresas, tá, no país, que compõem os grupos de trabalho coordenados pela EPE. Qual é a situação hoje, passados aí
mais de 5 anos, 6 anos da introdução do modelo. Desde 2005 já foram realizados, se eu não me engano, 22 leilões de energia nova. Nesse período, foram contratados 47 mil megawatts. Quer dizer, para você ter uma ideia, 47, a gente falou que precisa de cerca de 60 mil para os próximos 10 anos. Nós contratamos mais ou menos, já temos mais de 70%, mais de 75% que a gente precisa para os próximos 10 anos já contratado. Isso é a importância da questão do planejamento. Porque o Brasil crescer 5% ao ano, nós já temos contratado mais de 75% que a gente precisa para atender esse crescimento. E algo interessante, 74% disso que vai atender a esse crescimento são de fontes renováveis. Então, isso mostra, às vezes as pessoas começam a me perguntar, o que você acha, qual é a situação do ano que vem? Eu falo, olha, eu como planejador, o ano que vem para mim já é passado. Hoje eu estou em 2015. Para mim, ano passado não ano que vem já passou. O ano seguinte já passou. Por quê? Porque eu estou preocupado com o suprimento de energia de 2015 em diante, que é onde o planejador tem espaço para atuar. Se eu tivesse preocupado com o ano que vem, a situação estaria ruim, porque para o ano que vem, muito pouca coisa pode ser feita. O que pode ser feito é para que daqui a 4, 5 anos adiante. E é nesse horizonte que o planejador tem que pensar. Ele tem que pensar o país do futuro, não o de agora. Né? O de agora é a questão do operador. Esse está preocupado com o momento atual. Então, assim, para tentar aqui concluir a nossa e abrir espaço para perguntas, eu queria dizer que o planejamento, nós temos hoje no Brasil um modelo que tenta combinar mercado com planejamento. E isso tem funcionado muito bem. Eu diria até que é esse planejamento que garante que o mercado funcione de maneira adequada. E que é esse planejamento também que permite e garante que daqui a 10 anos o Brasil vai continuar com uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, que nos permite ter orgulho. Né? Sabemos que o Brasil, hoje, quase 90% da nossa geração de energia elétrica vem de fontes renováveis, enquanto no mundo apenas 20% são de fontes renováveis. Menos de 20% são de fontes renováveis. A principal fonte que abastece o mundo, cerca de 40% do suprimento de energia elétrica do mundo, vem do carvão. O Brasil, o carvão atende cerca de 1% da geração de energia elétrica. Justamente o planejamento que é feito das hidrelétricas, eólicas, biomassa, etc., e eventualmente usinas a gás, que também serão importantes, é que permite a gente garantir que a gente vai continuar com segurança e abastecer o país e com uma matriz bastante limpa. Obrigado. Nós abrimos agora para o debate com a plateia, lembrando que nós estamos online na internet, portanto virão bastante perguntas, né, também da internet, mas se vocês quiserem participar, por favor, levantem a mão, procurem fazer perguntas objetivas, de maneira tal que damos espaço à maioria das pessoas presentes. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, porque está tudo gravado, e muito obrigado.
ficar com vergonha. Bom, eu queria, mais que tudo, agradecer ao Thomas Kim pela brilhante palestra, que é uma coisa natural dele, né, como professor. Queria dar um testemunho, enquanto profissional do setor, que está há muitos anos, da mudança importante que foi feita pelo novo modelo que ele elaborou, é o principal articulador junto com a nossa presidente, e que é responsável, de alguma maneira, pelo enorme desenvolvimento do nosso grupo na área de geração. Nós somos um grupo cuja origem e base ainda é a distribuição, 60% do resultado da distribuição. Há 10 anos atrás não era. Na verdade, ao longo desses 10 anos, nós pudemos construir 6 usinas, além de ter constituído aqui, com certeza hoje, a maior plataforma de energia renovável, não só com o tema das PCHs, que nós já tínhamos, mas também com biomassa e eólica, né? Então, a riqueza desse modelo atraiu de fato o investimento, e o nosso grupo talvez seja uma grande evidência, enquanto um grupo brasileiro, da eficiência do modelo. E eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso, porque nós estamos no ano do centenário da companhia, né? A semana passada nós ficamos a 100 dias do centenário, que é no dia 16 de novembro, e talvez uma das coisas que foi a origem da CPFL Renováveis são exatamente as PCHs. Nós temos a primeira PCH do Estado de São Paulo, de 1893. Né? Eu me lembro quando cheguei aqui na companhia, as PCHs eram uma divisão da empresa absolutamente desprestigiada. Eu me lembro que o gerente na época, o gerente de divisão, tinha um orçamento de R$200 mil para tentar manter 19 PCHs da Companhia Paulista de Força e Luz. Óbvio que com esse recurso, por menor que elas fossem, ele não conseguia fazer isso. E nós tomamos uma decisão naquele momento, e foi próxima do próprio racionamento, de revitalizá-las. Fizemos a repotenciação e a automação de todas elas, e hoje elas foram, de fato, o embrião aqui da CPFL Renováveis. E nós acabamos, a partir daí, passando a ser, o começo da CPFL Renováveis tem, sem dúvida, o nosso trabalho de prospecção, de inventário de pequenos rios para que a gente pudesse desenvolver PCHs. E aí a pergunta vai nesse sentido, Thomas Kim. A gente percebe hoje que óbvio, olhando um pouco da eólica e do resultado que ela tem trazido, uma preferência muito grande, dado que tem um potencial num preço que faz muito sentido, e até considerado aí os danos ambientais, que são praticamente inexistentes. Mas a gente sente falta, né? O Brasil tem hoje cerca de 450 aproveitamentos em operação, mas tem um potencial para multiplicar por 10 vezes isso. E isso não tem ocorrido, porque é muito difícil. A PCH é uma obra de arte, não existe nenhuma igual a outra, diferentemente da eólica. Então a PCH hoje não consegue competir em condições de igualdade, de eficiência com a eólica. E nós sentimos isso como um problema, porque é uma fonte que a gente não poderia desprezar, até porque ela tem proximidade também com os centros de consumo. Ela é, para o efeito de preservação ambiental, também um instrumento importante de gestão do entorno, nos termos em que você colocou. E especialmente porque ela não tem, diferentemente da eólica, todos os incentivos que são hoje colocados e que tornam a eólica ainda mais competitiva. Então a pergunta é nesse sentido. Será que não seria o caso de a gente ter um leilão que reconhecesse esse potencial brasileiro que está se esvaindo? E eu trago até um dado, porque a gente sabe que tem fabricantes de turbinas brasileiros que hoje não tem nenhuma encomenda. Né? Então essa indústria, quer dizer, se ficar de forma permanente sem fazer nada, ela com certeza fechará suas portas. E aí nós não conseguiremos, mesmo que retomemos a intenção, teremos dificuldade de fazer isso rapidamente, ou faremos com coisa importada, que também não faria muito sentido. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a esse tema, né, da possibilidade de que a gente venha ter, em algum momento, o reconhecimento ou de equalização de benefícios, ou incentivos que têm sido dados para as eólicas, né, para a gente poder ter essa fonte retomada. Né, e é uma fonte que está na origem do Brasil. Né? A 16 quilômetros aqui nós temos a primeira usina que atendeu a Companhia Paulista de Força e Luz. Né? E por muitos anos isso. Hoje ela é uma usina que produz 3 vezes o que produzia antes, à custa dessa repotenciação, e foi a primeira usina
por conta da própria repotenciação, a ter reconhecimento de crédito de carbono. Então, isso também tem esse benefício adicional de reconhecimento. Então, era essa a pergunta, mas te agradecendo e te cumprimentando novamente pela brilhante palestra. Obrigado. Olha, realmente é uma pergunta importante, né? A PCH tem um papel importante no Brasil. O que acontece? Os custos de construção subiram muito, né? A PCH, isso é uma das análises que eu faço, né? A PCH ela é muito intensiva em construção civil, né? Que é um setor que está muito aquecido no país. Eu acho que ela ressente um pouco desses custos mais elevados. Além disso, ela não conseguiu aumentar a produtividade da sua construção, redução de custos, como, por exemplo, a grande hidrelétrica conseguiu, né? As grandes hidrelétricas teve uma revolução tecnológica, né, na construção. E hoje se constrói com muito menos custo que no passado e em tempos muito mais rápidos, né? Estão se batendo recordes. E isso não aconteceu, não sei a razão, com a PCH. Eu acho que o caminho, quer dizer, se existe alguma diferença para a eólica e para a PCH, a gente tem que acabar. Eu não conheço muito essa diferença, porque todos pagam metade do TUST, todas eu acho que têm os mesmos benefícios de incentivos do REIT. Eu não sei exatamente. Tem um negócio que tinha um financiamento lá do Banco do Nordeste, que parece que nem sei se tem mais lá para a eólica, mas fora isso, eu não sei muito qual é essa diferença. Mas se tiver, eu acho que é por aí. Por que eu sou reticente com a questão de fazer um leilão específico? Porque essa demanda eu tenho hoje da bioeletricidade, que fala que tem que fazer um leilão para ela porque ela não consegue competir. Então o pessoal do etanol está desesperado, falando que... Da PCH, o fotovoltaico que quer também entrar e fala que precisa ter um leilão específico, e para minha surpresa até a térmica gás fala que, poxa, não consegue competir. Então, nesse raciocínio, se for fazer um leilão para cada fonte, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo para o planejador, ou se não for o planejador, para o tomador de decisão, seja quem for, uma decisão de política, né? Já de como repartir a demanda, porque a demanda é a mesma. E eu não sei, talvez eu acho que ainda o critério do preço é o melhor, a não ser que tenha uma outra razão muito específica. Quer dizer, a única razão que eu acharia para fazer, em termos de leilão por fonte, seria um leilão por uma questão tecnológica. Tá? Eu tenho que dar um espaço, o que aconteceu com a eólica, né, para tal fonte, porque é uma maneira de criar uma massa crítica e o preço vai cair. E aí está muito mais, se fosse isso para uma fonte nova, uma fotovoltaica, eu não estou falando que eu defendo isso, mas eu teria uma razão, do que para uma fonte que eu não vejo, quer dizer, parece muito mais uma reserva para algo que perdeu uma competitividade. Então ela tem que ganhar essa competitividade, né? E não uma reserva para alguém que tem uma tendência de cair o custo e que você está querendo ali criar uma massa crítica. Então, eu estou sendo muito franco, me dá uma dor no coração, que eu acho que a PCH, eu tenho trabalhos também, da questão de potencial de PCH, etc. Acho que é interessante, acho que é uma fonte que tem, mas eu acho que a gente tem que dar tem que ver se o setor dá também uma mexida para ver se aumenta aí a competitividade e, ao mesmo tempo, talvez fazer um trabalho, que acho que você tem razão, se existe falta de isonomia na competição, tentar localizar e tentar dar condições iguais. Isso acho que é fundamental, né? O princípio do leilão é que todos têm condição igual. Então, se tem uma fonte que está entrando
por algum tipo de benefício, ele deveria ser estendido a todas ou retirado, de maneira que todos serem isonômicos. Agora, eu estava olhando aqui, eu estava procurando aqui no meu papel, vocês na CPFL estão bem de qualquer maneira, porque vocês estão fortes no PCH, estão fortes na biomassa, mas também estão na eólica. Se eu não errei aqui na parte de eólica, vocês têm 8 usinas em operação, 368 megawatts, e mais 25 parques em construção, 670, e mais uma quantidade enorme, que me parece, aí em vista. Então, eu acho que vocês estão bem de qualquer maneira, porque se for uma ou outra, vocês, como bons administradores que são, vocês repartiram aí o portfólio, então vai ser de um jeito ou vai ser do outro. Então, eu estou tranquilo aí. Tomasquim, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo. E ao parabenizá-lo, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais do setor elétrico. Um setor que, ao longo dos anos, foi muito bem planejado, talvez com exceção desse lapso ocorrido no final dos anos 90, que todos nós sabemos que você apontou muito bem. Fico feliz de saber também que o setor está nas mãos de profissionais com qualificações técnicas e morais para conduzir esse trabalho essencial à sociedade brasileira. Eu gostaria de pular do outro lado do medidor. Quase que eu cometo um agafe aqui e digo, do lado do consumidor. O Nelson, se estivesse aqui, ia me puxar a orelha. Mas do lado do cliente ou do cidadão, e gostaria que você abordasse como o planejamento tratará ou trata a questão da eficiência energética, da orientação ao cliente. Sobretudo porque, ao visitar algumas indústrias intensivas de energia, de pequeno e médio porte, as grandes não, elas se defendem. Pude perceber uma ignorância total em termos técnicos, uma deficiência muito forte no campo da tecnologia, incorporação de tecnologias novas, tratamentos térmicos principalmente. E mais do que isso eu percebi, uma deficiência extraordinária de conhecimento e de qualificação de mão de obra. Esse país deve planejar o seu futuro olhando a qualificação dos seus agentes, tanto quanto o setor elétrico tem planejado, e muito bem, a oferta de energia. Então, eu gostaria que você abordasse essa questão, ou de que maneira ela é tratada no processo de planejamento. Obrigado e, mais uma vez, meus cumprimentos. Obrigado pelas gentis palavras. Olha, no setor de planejamento, nós tentamos ver qual é o potencial que a gente chama de mercado, quer dizer, da conservação de energia. Porque a gente pode dividir o potencial de eficiência em 3 categorias: potencial técnico, potencial econômico, potencial de mercado. Potencial técnico é aquele que, se eu adotar a melhor tecnologia, mais eficiente em todos os lugares, quanto eu consigo de economia. Esse potencial geralmente é muito grande, mas parte dele não é viável economicamente. O potencial econômico é aquele que dá retorno. Mas se a gente for ver, o que dá retorno, tem muita coisa que dá retorno em termos de eficiência e não é implantada. É uma parte um subconjunto do potencial econômico que é implantada, que a gente define como potencial de mercado. Por que isso? Porque existe uma série de barreiras que fazem que, eventualmente, esse potencial não se expanda. Né? Por exemplo, como você bem mencionou, tem empresas desde de grande porte, a conta de energias eletro-intensivas é tão grande
porque ele tem equipes de primeiro nível para fazer economia, é o business dele fazer economia de energia. Então ele tem processos muito eficientes. Agora, a empresa de médio porte, ela, às vezes o dono daquela empresa, ele não tem outras prioridades, ele está preocupado com capital de giro, ele está preocupado com os seus funcionários, a rotatividade da mão de obra, etc. E ele, às vezes, até pode saber que se ele mudar aquele forno ou aquele equipamento para um outro mais eficiente, ele teria uma economia. Mas ele não acha que aquilo, o total do seu negócio, não é tão relevante. E ele deixa aquilo de lado. Então, aquilo, mesmo sendo economicamente rentável, ele ignora. E para ele seria um ganho, e para o país seria um ganho maior se todos os empreendedores adotassem. No meu planejamento, eu não posso usar o econômico, porque eu tenho que olhar o que realmente eu acho que tem condição de acontecer. Mas, como governo, eu tenho obrigação de lutar que esse econômico se realize. Que mais e mais o potencial de mercado econômico seja o mesmo. Quer dizer, que as pessoas, os empreendedores, os agentes que podem trocar o equipamento menos eficiente por um mais, mas não estão dando a prioridade, façam. Existem nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também, mas aqui não tem muito, não desenvolveu tanto, empreendedores chamam ESCOs, né? Energy Service Companies, que são empresários que viram isso, falaram, olha, tem jeito de ganhar dinheiro promovendo a eficiência elétrica. O que eles fazem? Eles vão na empresa do cidadão e falam, veem que fazem uma análise energética e falam, olha, trocando tal equipamento, trocando outro, eu sei que você vai economizar energia. Eu vou fazer esse investimento aí e você vai me pagar com a sua economia na conta de luz. E tem muita gente que na Europa que ganha dinheiro, firmas que ganham dinheiro com isso. Estados Unidos também. Quem está ali na empresa é o maior. Isso fica até meio, poxa, vou ganhar aqui, vou fazer tudo aqui, não faço nada ainda. E no final das contas vou ter, alguns anos depois pago o empreendedor, vou ter uma economia na conta. Mas acabam fazendo isso. O BNDES tem uma linha de financiamento para isso, mas eu devo confessar, não é uma coisa que cresceu. Eu, quando estava na universidade, dei uma consultoria para um programa que usava isso, fazer cursos para treinar técnicos para irem nas empresas, apontar, essas pequenas e médias, apontar o potencial de conservação. Eu acho que tem muitas coisas que tem que fazer mais, sabe? Eu acho que a gente é um filão que deve ser explorado. Eu acho que a eficiência energética, qualquer país, a primeira coisa que tem que fazer é tentar buscar aumentar a eficiência, porque geralmente o custo, o menor custo é do megawatt poupado, é muito mais barato poupar um megawatt do que gerar um megawatt. E, sem dúvida alguma, o único megawatt que não tem impacto ambiental nenhuma é o poupado. Né? Então, agora, tem várias iniciativas, Procel, outras iniciativas, né? Mas eu acho que a gente sempre pode fazer mais. Né? Eu acho que tem espaço para se fazer mais. Professor Maurício Tomasquim, obrigado pela palestra, sempre aprendemos com seus ensinamentos. Eu vou tentar ser objetivo na pergunta, mas é preciso fazer algum comentário inicial. Em primeiro lugar, o senhor destacou muito bem, realmente um avanço muito significativo, o modelo atual, porque ele significou a superação de um problema que o Brasil tinha de inexistência de planejamento, a combinação de Estado, da força do Estado indutor com capital privado, a sua capacidade de investimento no sentido de promover esse importante setor de infraestrutura. Em que pese isso, professor, a minha questão ela vai no seguinte sentido, pontuar algumas
características do modelo e alguns fatos que vêm ocorrendo, para que o senhor pudesse, por favor, nos esclarecer se há algum aprimoramento possível no sentido dessas características e fatos que eu vou apontar brevemente. Que também são características do setor, ou estão presentes hoje no setor. Em primeiro lugar, aqui sabemos que a oferta, a expansão da geração, ela é ditada pela demanda prevista, 5 anos com antecedência. Prevista é uma palavra muito importante. Em segundo lugar, o modelo também tem uma ambição legítima e nobre de evitar o excesso de capacidade, porque isso tem um custo para a sociedade. A experiência dos anos 80 mostrou isso muito bem para nós. E o modelo, com razão, quer evitar isso. E, em terceiro lugar, ele também tem a ambição legítima de incentivar fontes alternativas, concedendo descontos de TUS, de oferecendo ao consumidor especial possibilidade de migrar, mercado livre, mercado cativo. Em terceiro lugar, há um fato, não é uma característica do setor, é um inconveniente que aconteceu. Há um atraso também grande de usinas térmicas, um impacto significativo. Diante de tudo isso, professor, a minha questão é a seguinte, se o senhor acha que são desafios que carecem de alguns aprimoramentos, porque, por exemplo, a questão do cenário macroeconômico atual, a situação da Europa, por outro lado, temos o pré-sal no Brasil, temos uma taxa de desemprego, uma inclusão social, que dificulta até para os maiores especialistas em economia saber qual será o cenário econômico. E temos uma margem somos penalizados sobre contratação, subcontratação. E, enfim, a vida dos planejadores do setor privado não é muito fácil. Queria saber do senhor, os leilões de reserva acho que foram um avanço, parabenizo nesse sentido. Mas queria saber do senhor se o senhor vê a necessidade de alguns aprimoramentos nesse modelo que, como eu disse inicialmente, foi um avanço para o Brasil. Ótimo. Eu acho que eu entendi, vou ver se eu entendi a tua pergunta, acho que eu entendi. Você está muito preocupado com essa dificuldade que as distribuidoras têm de prever, né, porque tem, só para quem está nos assistindo entender, né, as distribuidoras elas podem estar sobrecontratadas até 3%, acima disso elas arcam com custo. Até 3% elas podem passar o custo dessa sobrecontratação de energia para o consumidor. E, então, cabe à distribuidora, que tem que prever a demanda, administrar a sua contratação de maneira a não estar nem subcontratada, nem sobrecontratada. Né? Se estiver subcontratada, também a distribuidora é penalizada. Na época da construção do modelo, isso foi uma grande discussão, uma discussão enorme, como mitigar os riscos da distribuidora. E foram criados alguns mecanismos. Você tem a previsão 5 anos antes, para contratar energia nova, mas nós, 2 anos depois, você pode ter um outro leilão. Então, normalmente, a distribuidora teria tendência a fazer uma previsão de 5 anos mais cautelosa, porque ela sabe que 2 anos depois vai ter um outro leilão para contratar energia para aquele mesmo ano. Então, ali já tem um elemento, claro, de administração. Depois tem leilões que são feitos um ano antes, que é o A-1, que é um outro elemento de administração desse risco. Depois tem o MCSD, que é a troca-troca de contratos entre as distribuidoras, que é um outro elemento de administrar esse risco. E ainda tem a possibilidade da distribuidora fazer um leilão, quer dizer, comprar na sua área de distribuição uma quantidade pequena, fazer alguns leilões de ajuste. Então, são mecanismos que foram dados para a distribuidora poder gerenciar esse risco. Aparentemente, apesar desses mecanismos todos, a mudança que houve com a crise de 2008 foi tão grande que algumas distribuidoras, mesmo com esse mecanismo, eles não foram suficientes para gerenciar a contratação. Eu acho que é esse que é o ponto que você está pegando. Olha, acho que isso aí é uma sintonia fina, né, que tem que se fazer. E sintonias finas sempre é possível você ajeitar para um lado ou para o outro. Né?
Eu acho que são questões que podem ser analisadas. Com a questão conjuntural agora, eu diria que existe uma possibilidade, a ANEEL está analisando, que tem essas térmicas, algumas térmicas do leilão de 2008 não foram construídas. E a ANEEL está analisando a possibilidade de tirar a outorga dessas empresas. Se ela tirar, esse problema conjuntural vai ter terminado, porque as distribuidoras deixarão de estar sobrecontratadas, provavelmente vão mesmo até precisar contratar mais no leilão, e estará resolvido. Ficará a questão, que eu acho que você está deixando no ar, se do ponto de vista estrutural não é necessário pensar algum mecanismo a mais para as distribuidoras, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode se discutir, pode se analisar. É difícil, é uma sintonia fina. Você não pode dar uma margem muito grande, porque quanto maior a margem eu dou para as distribuidoras, mais eu estou repassando o custo para o consumidor. Então, o que a gente tem ali é um risco. O que foi feito? O que o modelo fez? O modelo blindou o gerador do risco de mercado. Falou, gerador, investidor privado, ou investidor que seja, você não terá risco de mercado. Ou seja, se a economia cair, e uma fábrica de cimento, cai a demanda de cimento e o produtor tem prejuízo. O dono de uma siderúrgica, cai a demanda de aço e o dono tem prejuízo. O dono de uma usina vendida no leilão, ele está blindado, pode cair a demanda e a receita dele continua. E é isso que eu falo que tornou o contrato com a geradora, o contrato que a geradora ganha do leilão, quase um título do tesouro. Você está blindado. Agora o risco existe. O risco está sendo repartido entre a distribuidora e o consumidor. Esse risco. Porque o risco não desaparece. Eu tirei do gerador e reparti o risco entre o gerador e o consumidor. É claro, isso daí é uma questão mais de arte do que de ciência, né? Qual é essa divisão justa entre a distribuidora e o consumidor? É uma questão que ter que estar sendo analisada a cada momento. Talvez, se eu aumento, por exemplo, a faixa, pode passar até 4% de sobrecontratação, eu estou falando que eu estou tirando parte do risco da distribuidora e passando parte do custo para o consumidor. É claro que tem um limite para isso, senão o consumidor paga todo o risco. Qual é o justo? É uma questão que nós temos que sempre estar discutindo e avaliando. Eu acho que nada é isso mesmo, tem que passar um tempo e a gente reavaliar. Então, acho que é uma boa questão que tem que ser discutida. Professor, a gente está transmitindo ao vivo agora no site da CPFL Cultura essa palestra. Chegaram várias perguntas aqui. Uma das últimas a chegarem foi do Hélio, de Campinas. Ele pergunta assim, o planejador pensa no futuro, aproximadamente 5 anos à frente, e auxilia o país a se preparar para esse futuro. Dessa forma, a pergunta, como o senhor enxerga a utilização dos carros elétricos daqui a 5 anos? E qual seria o percentual de participação desses veículos no consumo de energia elétrica do país? Deixa eu só corrigir. O planejador não olha só 5 anos. Ele está olhando, para mim, eu estou olhando 10 anos do seu planejamento, vamos dizer, não vou dizer de curto prazo, mas é o planejamento normal. Mas a gente faz também um plano de longo prazo, que é o plano 2030 que a gente fez, e agora a gente está trabalhando no 2040, ou a gente está discutindo se é 2040 ou 2050, que é o plano de longo prazo. No plano, vamos dizer, decenal, nós estamos vendo mudanças, mas não mudanças muito drásticas. No planejamento de longo prazo, aí você vê tudo é possível, né? Mudanças tecnológicas de grande porte, etc. Nós, no planejamento decenal, estamos considerando a entrada no final do horizonte do carro híbrido.
que usa tanto combustível, seja fóssil, seja etanol, e a bateria e a energia elétrica. E estamos vendo também a questão do carro elétrico, mas nós achamos que antes vai entrar o híbrido do que e o elétrico é mais a médio prazo. Então, não é nesse horizonte de 5 anos, é no horizonte dos 10 anos, primeiro o carro híbrido e mais adiante a entrada do carro elétrico. Eu não tenho aqui os números de cabeça, são percentagens pequenas ainda no início. Professor, passamos para a última pergunta da noite. Boa noite, professor. Um ponto que foi bastante destacado pelo senhor aqui na apresentação é um dos grandes diferenciais do modelo brasileiro, que é o planejamento centralizado no Estado, né? Que enxerga em 5, 10 anos a necessidade de geração de energia, né? O senhor acabou de comentar sobre o carro elétrico, mas uma outra variável que tem, que já é bem concreta e próxima, é a micro e mini geração distribuída, né, que passa a estar regulamentada no final desse ano, onde então os clientes, né, que hoje são apenas consumidores, passam a ser fornecedores também. Então eu queria entender assim, essa nova fonte de geração, essa nova energia que passa a surgir, se existe alguma previsão de qual que será a participação disso dentro de todo o potencial do país e como que isso vai entrar dentro do planejamento, né, de toda a geração do país ao momento que essa nova fonte de geração passa a ser, vamos dizer, independente desse planejador centralizado. Quer dizer, é importante, quer dizer, planejamento, tem um planejamento centralizado, mas as contratações de energia através de leilões são descentralizadas. Não é é importante ficar claro isso. Não é o planejador que indica exatamente que aquela fonte vai entrar por aquele preço, etc. É um processo competitivo. O planejamento, ele orienta, ele organiza esse processo de competição, mas é o processo de competição que define a entrada das fontes. O planejamento é, sim, determinativo ou centralizado na casa da transmissão. Mas, voltando à sua pergunta, realmente a ANEEL, por uma resolução que teve, muito importante com a introdução do medidor bidirecional, ela abre espaço para o início de uma revolução que vai ser muito maior quando for introduzido o Smart Grid, né? Que é um primeiro passo muito inicial, mas muito importante, porque ela permite que cada unidade consumidora possa também virar uma unidade de geração, né? Então, você, você consumidor, pode instalar esse medidor e instalar, por exemplo, o painel fotovoltaico na sua residência e, durante parte do dia, o excedente que esse painel fotovoltaico estiver gerando está sendo remetido para a rede e, durante a noite, que não tem sol, etc., você está comprando da rede e você vai pagar apenas pelo líquido do consumo, né? Então, isso é uma iniciativa muito importante que vai realmente abrir a porta para gerações descentralizadas, né? E nós fizemos até uma simulação que hoje, com a tarifa de energia elétrica cara em algumas áreas do país, pelo menos 10% das residências do país já teriam preços de energia que justificariam eventualmente botar um painel fotovoltaico que já seria rentável, já pagaria o painel. E a tendência da fotovoltaica é o preço continuar caindo, né? Os preços caíram muito nos últimos 10 anos e as perspectivas continuam caindo. A Agência Internacional de Energia estima que em 2020, em maior parte dos países, a energia fotovoltaica estará
competitiva com outras fontes. Eu diria que nesse horizonte dos próximos 10 anos, apesar de ser muito importante essa iniciativa, em termos de volume, de quantidade de energia, ainda dentro do total vai ser muito pequeno. Tá? Ainda não vai alterar o planejamento. Ou seja, mesmo que você tenha várias milhares de unidades pequenas botando, somando essas gerações que são ainda muito pequenas, ainda não vai ser significativa para alterar o planejamento, vai ser o planejamento como um todo. Agora, você tem razão. No horizonte mais longo, nós vamos ter que adaptar o planejamento para levar em consideração essas fontes. Elas poderão, sim, alterar o planejamento. Então, nós vamos ter que desenvolver ferramental para poder mapear essas iniciativas e levar em consideração no planejamento, porque senão a gente vai, eventualmente, estar sobreestimando a necessidade de aumento da oferta, que estará sendo atendida, porque parte da demanda estará sendo atendida de forma descentralizada. Então, eu acho que é um desafio que nós vamos ter que, os planejadores, se adaptarem, mas eu acho que tem um tempo para a gente se adaptar. Essa transformação não vai ser da noite para o dia. Ela está começando, virá, mas dá tempo de nós nos adaptarmos. Bem, obrigado, doutor Tolmasquim, pela palestra e pela condução do debate, né, que enriqueceu o nosso dia de hoje. Lembramos